Uma outra característica, além então de uma decisão, de uma pregação simples, o mensageiro do Evangelho também é humilde. Ele prega com humildade, ele se porta com humildade. Diz o texto: eu fui até vocês em fraqueza, temor e grande tremor. Que confissão maravilhosa dos lábios de um apóstolo de Cristo Jesus. Quanta humildade nós temos aqui nessas palavras. O apóstolo despe a sua alma e revela o mais íntimo do seu ser. O seu caráter está ali, despido diante das pessoas. E o que nós vemos nele é humildade. Paulo descreve com essas palavras a consciência que ele possuía da grandeza, da majestade de Deus, da grandeza, do poder da mensagem que ele anunciava, e ao mesmo tempo, queridos, a insuficiência e a pequenez do mensageiro. Por fraqueza, é provável que Paulo esteja se referindo às suas limitações, quer sejam elas físicas ou outras de maneira geral, como qualquer ser humano. Fraquezas essas, as quais eram-lhe constantemente lembradas pelo Senhor, que lhe colocara um espinho na carne. Exatamente com essa finalidade. Para que ele entendesse que ele era pequeno, que ele era fraco e que precisava mais e mais da graça de Deus. Paulo constantemente se lembrava das suas limitações. Aliás, se havia algo em que ele se gloriava, era exatamente nisso, em sua fraqueza. É isso que nos diz o próprio Paulo em sua segunda epístola aos Coríntios: se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Não era na minha eloquência, não era no conhecimento que eu tenho apurado e profundo do judaísmo, porque fui formado aos pés de Gamaliel. Não é por conta do conhecimento filosófico ou por conta da minha intelectualidade, talvez acima da média. Mas se tem alguma coisa que me faz gloriar em mim mesmo, é o fato de que eu sou fraco. É o fato de que nada sou, de que nada possuo, de que não posso nada. Sabia que era um pecador, limitado, vulnerável, que havia sido salvo, amado, pela graça, exclusivamente pela graça. Essa atitude de Paulo contrastava de maneira plena, total, com a autoconfiança dos oradores profissionais e retóricos treinados, que se apoiavam exatamente nisso, nas suas habilidades e erudição. Que se vangloriavam pela capacidade intelectiva e sabedoria humana e linguagem persuasiva. Viam a si mesmo como fortes e dominadores. E ainda mais quando eram admirados, apreciados e até mesmo aplaudidos pelos seus ouvintes. É aí que eles se achavam. Eu sou bom mesmo, hein? Isso, podem bater palma. Não era essa a atitude de Paulo. Ele dizia: estive entre vós em fraqueza. Pela expressão temor e grande tremor, Paulo não estava aqui dizendo que ao pregar tinha medo dos seus ouvintes. Estive entre vocês com medo de vocês. Tive tremor, como que obediência ou submissão aos que lhe ouviam.
Paulo estava se referindo à atitude de respeito, reverência, obediência e submissão a Deus, de quem ele era o mensageiro. Temor e tremor eram também atitudes com as quais os crentes deveriam nutrir a sua salvação, conforme o próprio Paulo escreve aos Filipenses. Por entender que era apenas um mensageiro e não o autor da mensagem, e que este era Deus, o Todo-Poderoso, Paulo nutria temor e grande tremor para com ele, demonstrando sua preocupação de pregar apenas aquilo que o dono da mensagem havia lhe ordenado, a saber, o Evangelho, e nada mais que o Evangelho, que em suma era Cristo e este crucificado. Paulo não tinha do que se gabar, não tinha forças nele mesmo, não era o autor da mensagem, pelo contrário, era fraco e apenas um mensageiro. E consciente disso, entendeu que como mensageiro, cabia-lhe apenas a atitude de humildade, visto que ainda que houvesse poder em suas palavras, tal poder não emanava do mensageiro, mas sim do autor da mensagem, ou da própria mensagem. Quando o autor agia por meio dela. É essa atitude que você tem tido quando se coloca como mensageiro do Evangelho? De humildade. Às vezes nós cristãos olhamos as pessoas que não são cristãs de cima para baixo. Nos achamos melhores, como se houvesse alguma coisa de nós, em nós, que nos tornou diferente deles. Somos fracos. Se não for a graça de Deus, não somos nada. Em sua atitude de humildade, Paulo jamais procurou estar no centro do palco. Paulo jamais procurou as lentes dos holofotes, pelo contrário, sempre entendeu o seu papel como mensageiro. Não era o papel dele, o papel de ator principal, mas sim o de ator coadjuvante. E aquele que entendia isso, sabia que a sua função como coadjuvante era exatamente chamar a atenção das pessoas para o autor principal, para a ação dele. Era assim que Paulo agia. Voltando os olhos agora para alguns pregadores profissionais. Lamentavelmente, essa atitude de humildade de Paulo está ausente em muitos desses mensageiros. Mensageiros esses que deliberadamente procuram fazer discípulos, apelando tanto para os seus dotes pessoais, de retórica, de comunicação, quanto com a exibição dos seus títulos, conquistas acadêmicas, conhecimento intelectual. Que o Senhor possa agir no coração desses, imprimindo-lhes humildade, consciência de fraqueza, temor e tremor. Que o Senhor produza isso sempre, no meu coração, no seu coração. Em último lugar, o mensageiro, além de ser decidido, além de ter uma mensagem simples, além de ser humilde, o mensageiro é dependente do poder do Espírito Santo de Deus. No verso 4, Paulo nos diz que a palavra e a pregação dele não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Como podemos observar a palavra Espírito aí na sua Bíblia,
ela foi escrita em letra inicial com maiúscula, como se referindo não ao Espírito, parte material que todo ser humano possui, mas ao Espírito Santo de Deus, ou seja, o próprio Deus. Isso é simples de demonstrar que de fato aqui Espírito é Espírito Santo. Não há uma palavra no original que faz diferença entre Espírito, parte imaterial do ser humano, e Espírito Santo. E também no original não tem letra maiúscula e minúscula. Os unciais ou os textos originais eram escritos ou todo em maiúsculo ou todo em minúsculo. Como é que então os tradutores chegaram aqui à conclusão de que Espírito aqui deveria ser escrito com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo de Deus? Porque o contexto adiante mostra Paulo citando várias vezes o Espírito de Deus. Espírito esse a quem ele se refere também nesse verso. Verso de número 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Que Espírito que a todas as coisas perscrutas, senão o Espírito Santo de Deus? E ele adianta, continua, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito? Veja agora, o seu próprio Espírito, mas veja-se em seguida, que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém conhece senão o Espírito de Deus. Verso 12, mais uma vez, e sim, o Espírito que vem de Deus, e aí vai também adiante. Então, Espírito aqui é Espírito Santo de Deus. Então, com as palavras Espírito e poder, ou falando, demonstrando a vocês Espírito e poder, demonstração de Espírito e de poder, dentre outras coisas essas que não darão tempo para falar aqui, Paulo está nos mostrando, amado, que o seu alicerce, como mensageiro do Evangelho, a sua base, onde ele estava ali em pé, soerguido, não era o seu conhecimento intelectual, não era o seu preparo adquirido pela academia, pelos centros de formação educacional, não era a sua bagagem, o seu arcabouço filosófico e teológico, ou como nos diz o texto, não era a linguagem persuasiva de sabedoria, mas sim, amado, o fundamento onde Paulo estava erguido, de pé, como mensageiro, era exatamente a dependência do poder do Espírito Santo. Sua necessidade de demonstrar não o seu poder, mas o poder do Espírito Santo. E a razão pela qual Paulo fez isso está aí demonstrada no verso de número 5. Para que a vossa fé, a fé dos seus ouvintes, não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Visto que qualquer fé, querido, que estivesse ou que esteja apoiada em sabedoria humana, não é fé verdadeira. Uma fé apoiada em sabedoria humana não produzia naquela época, não produz hoje e nunca produzirá redimidos, salvos da condenação do pecado. Nunca produzirá, amado, pessoas que experimentam vida e vida abundante em Cristo Jesus. Produz até conhecimento de coisas que até são boas, mas nunca, jamais redimidos do pecado e da ira de Deus. Isso, apenas uma fé apoiada no poder do Espírito Santo, oriunda do exercício de ouvir o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo e este crucificado, pôde produzir.